E se a tática de blindados mais eficaz da Segunda Guerra Mundial tivesse nascido de um crime militar brutal? Em novembro de 1942, nos arredores de Rzhev, um comandante soviético sequestrou um tanque e roubou munições sigilosas de seu próprio exército, esmagando o crânio de uma sentinela no processo. Pelo roubo de propriedade estatal e sabotagem direta das ordens do comando, ele enfrentaria o fuzilamento inevitável diante da tropa. Mas, em vez de uma bala na nuca, o sistema lhe ofereceu um pacto com o diabo: o suicídio puro em um campo nevado. O mais terrível é que os generais de gabinete depois se apropriaram descaradamente de seu triunfo sangrento, enquanto o próprio herói foi cinicamente apagado das listas dos vivos e dos mortos. Assista até o fim para descobrir que verdade sombria sobre tanquistas queimados vivos apodreceu por décadas sob o carimbo de secreto em um arquivo abandonado. Novembro de 1942. O saliente de Rzhev converteu-se em pedra sob o gelo, transformando-se na arena de uma corrida mortal. As unidades de vanguarda alemãs esmagam a primeira linha de defesa, moendo lama congelada e carne humana. O ar estremece com o ronco grave da blindagem que se aproxima. A terra vibra sob o peso de dezenas de milhares de toneladas de aço Krupp, preparando-se para o golpe decisivo. A temperatura despenca abaixo dos 30 graus negativos. Na floresta da retaguarda, oculto por redes de camuflagem cobertas de geada, encontra-se um depósito de munições da frente. Junto às pilhas de caixas de madeira bruta, sentinelas enregeladas batem os pés, escondendo os rostos do vento cortante. Dentro dessas caixas, sob camadas de papel lubrificado, jaz a única salvação da frente: os novos projéteis perfurantes de subcalibre BR-354P, de 76 mm. O núcleo pesado de tungstênio dentro de cada projétil representa a física da sobrevivência em um contato de fogo de poucos segundos. O comandante do tanque, T-34, Alexei Gromov, encara o chefe do depósito. Os dedos de Gromov, enegrecidos pela graxa impregnada, apertam um maço de cigarros amassado. A pele dos nós de seus dedos rachou com o frio, sangrando a cada movimento. No papelão cinza, cálculos balísticos foram traçados com um toco de lápis copiativo. Pura matemática da destruição. Um projétil perfurante comum, de 6,5 kg, simplesmente ricochetearia na espessa blindagem frontal alemã, deixando apenas um amassado. O tungstênio experimental, a 900 metros por segundo, atravessaria esse metal de lado a lado. Gromov sabe disso. Cada grama desse tungstênio é a diferença entre a vida e os restos carbonizados de sua tripulação. Ele sabe como o metal rasga a carne quando a energia cinética de um projétil perfurante transforma o interior do tanque em uma nuvem de estilhaços incandescentes. Libere a munição, rosna Gromov, engolindo um bolo de fuligem e poeira gelada. Pela manhã, eles vão romper a linha. Os meus homens não vão furar a blindagem frontal deles com munição comum. O chefe do depósito, encolhido em seu capote de oficial fustigado pelo vento, desvia o olhar nervosamente. Seu rosto está pálido de um medo visceral do alto comando, que supera até a ameaça iminente da morte. Ele mexe nos formulários com os dedos gelados, como se aqueles papéis pudessem parar uma cunha de tanques. Não libero sem a assinatura pessoal do comandante do exército. Grita o oficial da retaguarda, com a voz falhando em um falsete devido à explosão próxima de uma mina alemã. Isso é reserva sigilosa. Quer acabar em um tribunal? Outra explosão sacode a floresta congelada, derrubando-os. A neve dura cai dos galhos dos abetos, misturando-se com a fuligem acre da pólvora. O cheiro de TNT queimado invade os pulmões. Gromov dá um passo pesado à frente. Em seus olhos inflamados e vermelhos pela falta de sono, não há desespero, apenas uma fúria gélida e calculada. Ele não vê um homem diante de si, mas uma barreira burocrática cega. É a paralisia absoluta do suprimento diante da catástrofe iminente. O tanque T-34
É composto por 26 toneladas de aço lançadas contra o inimigo, e seu canhão exige tungstênio para sobreviver. Sem esses projéteis, a tripulação queimará viva nos primeiros segundos de um combate direto. Lá fora, a infantaria está sendo moída pelas lagartas, virando carne moída, berra Gromov, sobrepondo-se ao estrondo crescente da canhonada. Entregue logo as chaves das caixas. Para trás! O rato de quartel puxa o coldre freneticamente, quebrando as unhas no couro endurecido ao tentar sacar a pistola. Guarda! Vou atirar! O bater dos ferrolhos se funde ao uivo dos bombardeiros de mergulho que se aproximam. A guerra não deixa tempo para a persuasão. Aqui, as decisões são tomadas sob fogo pesado, onde um segundo de hesitação significa aniquilação garantida. Gromov olha para as mãos trêmulas do chefe do depósito, para os cadeados trancados que escondem os projéteis experimentais. Em seu cérebro, um mecanismo invisível estala. O regulamento não importa mais. O heroísmo neste moedor de carne é um crime frio e calculado para manter a frente íntegra. Os projéteis estão a 10 passos, densamente embalados em graxa. Apenas a covardia e um conjunto de instruções o separam do canhão. Atrás de Gromov, a infantaria exausta se afoga em sangue. À frente, as colunas blindadas pesadas do inimigo avançam com o ranger de suas lagartas largas. A frente está se esfarelando. O ar fica saturado com o cheiro de ozônio, diesel derramado e medo. O vento ganha força, lançando cristais de gelo cortantes contra os rostos dos homens. O pavor da corte marcial congela. Resta apenas a física do impacto que virá. O frio dia de novembro se apaga rapidamente, dando lugar a uma escuridão densa e impenetrável, na qual as leis do tempo de paz perdem definitivamente sua força, abrindo o único caminho possível para um mergulho deliberado nas trevas. O mergulho deliberado nas trevas começa com um movimento curto. O baque surdo da coronha de madeira contra o crânio quebra o silêncio da noite. A sentinela desaba na neve congelada sem um único gemido, deixando cair o pesado fuzil. Gromov passa por cima do corpo inerte no casaco de pele de carneiro. A vida de um guarda da retaguarda não significa nada quando a sobrevivência de todo um setor colapsado da frente está em jogo. A noite engole instantaneamente as silhuetas. A temperatura despencou para além dos 30 graus negativos. O gelo queima os pulmões a cada inspiração espasmódica. O metal gelado queima as palmas das mãos através das luvas finas de lona, arrancando a pele impiedosamente até sangrar. A tripulação trabalha em silêncio, ofegando furiosamente. Os músculos sofrem cãibras pelo vento cortante e pela descarga frenética de adrenalina. O peso de uma única caixa de munição padrão com projéteis perfurantes ultrapassa os 30 quilos. Os homens arremessam essas caixas pesadíssimas sobre a blindagem gelada do T-34. O som surdo da madeira congelada batendo no metal frio ecoa na noite como o estalo de um cão sendo armado em um tribunal de execução. Cada projétil carregado no tanque os aproxima inexoravelmente do fuzilamento. Vamos, faça força, mecânico! Range Gromov, empurrando uma caixa presa sobre a grade do motor. Carregue a morte! Fuzilamento, comandante! O mecânico condutor expira pesadamente, cuspindo uma saliva viscosa pelo frio na neve. Vão nos colocar no paredão. Vão descartar todo mundo. Primeiro sobreviva. Corta Gromov com dureza, limpando o sangue sujo dos nós dos dedos feridos. Ligue o diesel. Vamos dar o fora daqui. O motor de arranque range, rasgando o silêncio. O motor diesel de 12 cilindros escarra uma fumaça cinza espessa e urra em rotação máxima, sacudindo violentamente as 26 toneladas de massa de combate. O T-34 arranca bruscamente. As lagartas largas de aço esmagam troncos congelados de pinheiros jovens, afastando a máquina blindada do depósito saqueado. É uma corrida selvagem e condenada contra a morte. As lagartas mordem o solo rochoso com um guincho. Dentro do apertado compartimento de combate, o frio é insuportável, penetrando até os ossos.
O cheiro acre de diesel queimado mistura-se permanentemente com o suor azedo e o medo visceral. Agora eles são ladrões. Roubaram munição sigilosa de seu próprio exército. A lei marcial funciona sem falhas. O roubo de propriedade estatal na zona de combate é punido de uma única forma: execução imediata diante da tropa. Mas o comandante precisa de garantias de ferro. As leis da balística não toleram fé cega em instruções. O raro tungstênio deve provar sua eficácia cinética antes que eles se lancem em velocidade máxima em um ataque frontal contra a cunha blindada alemã. Na orla nevada de uma floresta morta, a carcaça queimada de um tanque médio alemão surge como um vulto negro e sinistro, o alvo de teste ideal. Um caixão blindado paralisado pelo frio rigoroso. O T-34 freia bruscamente, mergulhando o nariz pesadamente na terra congelada. Distância de tiro: exatamente 300 metros. O periscópio do comandante captura rapidamente a silhueta destroçada da máquina inimiga no retículo. Perfurante de subcalibre. Carregar. Gromov lança o comando curto pelo intercomunicador ruidoso. O municiador arranca a pele dos dedos gelados até sangrar, forçando o pesado cartucho unitário de 76 mm para dentro da culatra metálica do canhão. O bloco maciço do ferrolho fecha com um golpe metálico seco, cortando qualquer caminho de retirada para a tripulação. Pronto! Grita o municiador desesperadamente, afastando-se bruscamente da culatra para o fundo da torre. Gromov pressiona o rosto firmemente contra o protetor ocular frio da mira telescópica. O pavor da punição iminente congelou completamente. Restou apenas a fúria gélida e a marca de pontaria. O retículo preto repousa exatamente no centro da blindagem frontal do tanque alemão imóvel. O dedo pressiona o gatilho pesado sem hesitação. O estrondo do disparo rasga os tímpanos. O recuo violento joga a culatra pesada para trás. O mecanismo cospe o estojo de latão incandescente e fumegante no piso de metal com um tilintar. Os gases sufocantes da pólvora preenchem instantaneamente o espaço apertado da torre, irritando os olhos lacrimejantes da tripulação. O projétil experimental deixa o cano a 900 metros por segundo. O tempo se comprime em frações de segundo. A leve capa balística do projétil se esmaga instantaneamente ao atingir a blindagem cimentada alemã de 50 mm. Toda a monstruosa energia cinética do disparo se concentra no núcleo pesado de carboneto de tungstênio. O metal ultraduro não dobra. Ele perfura o aço Krupp de lado a lado, com um som agudo e estridente, deixando um orifício limpo e derretido. Em um combate real, esse núcleo denso esguicharia um leque de estilhaços incandescentes dentro do compartimento de combate, transformando os corpos da tripulação alemã em uma massa sangrenta. Gromov abre a pesada escotilha da torre com força e pula na neve profunda. Ele corre em direção ao alvo atingido, afundando até os joelhos. Os dedos entorpecidos tateiam a perfuração irregular. As bordas do metal rasgado ainda guardam o calor escaldante do impacto cinético. Perfurou. De lado a lado. Atravessa! Berra o comandante na escuridão gelada, voltando para a máquina que ronca. Atravessa como se fosse madeira podre. A tripulação mantém um silêncio pesado. Na luz amarelada e fraca dos painéis de instrumentos, Gromov vê seus rostos cinzentos e encovados. Os tanquistas entendem perfeitamente o preço terrível desse tiro bem-sucedido. O som retumbante do disparo de um canhão de tanque na retaguarda profunda foi ouvido por todos. Carreguem o resto no depósito de munição, ordena o comandante secamente, subindo na blindagem fria. Rápido! Os pentes pesados com os projéteis mortais são acomodados firmemente no depósito sobre o piso congelado do tanque. O metal range contra o metal. É a personificação física de uma sentença de morte assinada. O artigo de fuzilamento por sabotagem armada, agressão a sentinela e roubo de propriedade sigilosa já é inevitável. Comandante, seremos fuzilados ao amanhecer. Sussurra o atirador, acuado, limpando mecanicamente a culatra do canhão com um trapo sujo.
Se os alemães não chegarem antes, sentencia Gromov em tom gélido. Em seus postos, fechar escotilhas. O diesel volta a subir de giro, lançando uma chuva de faíscas no céu negro. 26 toneladas de aço desaparecem na nevasca noturna, carregando em seu ventre o tungstênio roubado. Mas enquanto a tripulação conduz a máquina para a linha de frente, na retaguarda, a engrenagem implacável da máquina punitiva já começa a girar. A denúncia em pânico do chefe do depósito, já recuperado, chega à mesa do investigador de plantão. Começa a colisão frontal com um sistema sem alma, onde o departamento especial sempre atinge as costas com mais precisão do que um projétil inimigo. O departamento especial trabalha mais rápido que a artilharia alemã. A denúncia do chefe do depósito de retaguarda voa pelo cabo telefónico de campo com a velocidade de um impulso elétrico, ultrapassando facilmente as lentas colunas blindadas do inimigo. A máquina de papel moe pessoas com mais eficiência do que o aço pesado da Krupp. No bunker aquecido e seco do quartel-general da frente, o número do artigo de fuzilamento já está sendo cuidadosamente escrito à tinta, enquanto as 26 toneladas do tanque sequestrado rompem os densos bancos de neve com um uivo de esforço, movendo-se para a linha de defesa avançada. Início da manhã. O céu de chumbo de novembro pressiona pesadamente a terra congelada. A temperatura mantém-se firme nos 30 graus negativos. O T-34 rasteja para a posição camuflada da companhia de tanques, esmagando arbustos cobertos de gelo com suas lagartas largas. A tripulação desliga o motor diesel de 12 cilindros. O estalo agudo do metal incandescente dos canos de escape esfriando funde-se imediatamente com o uivo distante e crescente das sirenes de defesa antiaérea. A guerra não dá tempo para descanso ou reflexão. De trás dos troncos gelados de abetos seculares, surgem silenciosamente 3 figuras em casacos de pele impecavelmente limpos. Soldados do destacamento de bloqueio das tropas de segurança interna. Em suas mãos, brilham opacos os canos oxidados e bem lubrificados das submetralhadoras Spagin. Os estalos secos dos ferrolhos sendo armados soam no ar rarefeito e gelado, mais alto do que a canhonada de artilharia no horizonte oeste. Gromov pula pesadamente da blindagem. Suas botas de couro congeladas batem com um som surdo na crosta dura de gelo. O investigador do departamento especial dá um passo confiante à frente. Seu rosto é liso, saciado, absolutamente intocado pela lama das trincheiras e pela fuligem da pólvora. Em suas mãos cuidadas, não está a pistola regulamentar TT, mas uma pasta fina de papelão com cordões. A arma do burocrata da retaguarda mata com muito mais segurança do que qualquer projétil perfurante. O investigador ataca com palavras protocolares secas, lançando a acusação diretamente no rosto fuliginoso e fustigado pelo vento do comandante da máquina de combate. Comandante de tanque Gromov, entregue sua arma pessoal imediatamente. Você está preso. Acusação: saque, agressão armada à sentinela, roubo de munição sigilosa e sabotagem direta das ordens do comando. Gromov cospe com nojo uma saliva viscosa e negra de pólvora na neve branca. A mão direita repousa instintivamente sobre o coldre de couro gasto, mas os dedos já estão travados pelo frio insuportável e pelas horas de esforço físico. Houve uma ruptura, ruge o comandante com voz rouca, apontando um dedo sujo e rígido para o horizonte que estronda sem parar, onde o céu ganha tons escarlates. Os tanques pesados alemães estão vindo direto para cima de nós. Eu trouxe munição perfurante. Tungstênio. Caso contrário, a companhia inteira vai queimar em 3 minutos de combate. A munição de aço comum não vai furar a frente deles. Não estou nem um pouco interessado na ruptura alemã, sentencia o investigador em tom gélido e monótono, abrindo cuidadosamente a pasta de papelão. Só estou interessado na violação grave das instruções de serviço e no roubo direto de propriedade socialista em tempo de guerra. O ar denso e gelado é subitamente rasgado pelo uivo estridente de sirenes mecânicas. Bombardeiros de mergulho Junkers 87
caem verticalmente do céu cinza e baixo. O uivo dos freios aerodinâmicos transforma-se instantaneamente em uma dor física aguda, rasgando impiedosamente os tímpanos. Toneladas de explosivos caem verticalmente, ganhando uma energia cinética colossal antes de atingirem o solo. Seu filho da puta de gabinete, berra Gromov, perdendo a voz na fúria, tentando superar o rugido crescente dos motores de aviação. Minha tripulação vai morrer sem a porra desses projéteis. Isso é tática de sobrevivência, não é roubo. O tungstênio experimental a 900 metros por segundo perfura a blindagem de 50 milímetros. Nós vamos parar essa cunha blindada. O investigador nem sequer pisca. Ele lê metodicamente o texto datilografado no papel, enquanto a terra congelada sob seus pés começa a tremer com as explosões próximas de bombas pesadas de fragmentação e autoexplosivo. Em nome da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por traição à pátria, condenado à pena máxima. O uivo estridente é interrompido instantaneamente por uma explosão ensurdecedora. O impacto direto de uma bomba aérea de 500 quilos no bunker fortificado vizinho do quartel-general do batalhão. A onda de choque monstruosa varre as pessoas como se fossem gravetos secos e sem peso. O clarão ofuscante queima a retina. Em frações de segundo, a neve suja mistura-se com torrões de terra congelada, toras de pinheiro despedaçadas e pedaços quentes de corpos humanos. O investigador cai pesadamente de rosto na lama sangrenta, deixando cair a preciosa sentença de fuzilamento. Gromov é arremessado com força incrível de costas contra a lagarta de aço do seu próprio tanque. A borda afiada de um elo de metal rasga profundamente a pele em sua têmpora esquerda. O sangue quente e pegajoso inunda seus olhos, congelando instantaneamente no vento cortante, transformando-se em uma crosta vermelha e rígida. Uma concussão severa apita em sua cabeça com um silvo fino, contínuo e enlouquecedor. Gromov tenta se levantar desajeitadamente, apoiando as mãos ensanguentadas no metal escaldante e frio de uma roda de apoio. O mundo ao redor perde completamente os sons, restando apenas a vibração de baixa frequência da aniquilação total. O motor V2 esfria, emitindo o estalo seco do metal se contraindo no frio de 30 graus. Cada gota de óleo de motor derramada na blindagem frontal transforma-se em pedra. O investigador rasteja obstinadamente pela lama revolvida pela explosão, apertando no punho a folha de papel amassada com o selo oficial roxo. Para a máquina estatal sem alma, não faz absolutamente nenhuma diferença se a morte certa cai do céu. O sistema exige, de forma estúpida e pedante, que o protocolo iniciado seja concluído até o fim. Os soldados do destacamento de bloqueio, atordoados pela explosão próxima, levantam lentamente suas armas, mirando no peito do tanquista. As 26 toneladas de aço ligado atrás deles são agora apenas uma enorme prova material imóvel em um caso fabricado de crime militar. Os projéteis de subcalibre roubados, capazes de perfurar com precisão cirúrgica a blindagem frontal de uma máquina pesada alemã, permanecem como uma carga morta e inútil no depósito de munição congelado do tanque. O mecânico condutor e o atirador olham em silêncio, com os dentes cerrados, para a prisão brutal de seu comandante, através das frestas estreitas dos visores blindados. Eles já entendem perfeitamente a física da traição estatal. Quando seus próprios batem metodicamente nas costas desprotegidas, nenhuma blindagem frontal espessa salva da morte inevitável. O investigador limpa com desdém a neve suja e misturada com sangue alheio de seu rosto pálido. Seus lábios finos movem-se sem som, terminando obstinadamente a leitura da sentença de morte até o último ponto. O estalo metálico seco e brusco das algemas de aço nos pulsos de Alexei Gromov coloca o ponto final neste absurdo sangrento. O mecanismo burocrático atinge seu limite máximo de resistência, exatamente no epicentro do moedor de carne que se intensifica. Em vez das alavancas de aço que salvam vidas no controle da máquina de combate, o comandante condenado ao fuzilamento recebe uma cela de prisão militar úmida e completamente congelada.
A cela de gelo da prisão militar congelou de lado a lado. Por 14 longos dias, o comandante de tanque Alexei Gromov permanece sentado no chão de concreto nu. A temperatura mantém-se estável nos 30 graus negativos. Os dedos das mãos ficaram negros devido ao congelamento severo. A pele morta solta-se em camadas junto com as unhas danificadas. Diariamente, exatamente às 5 da manhã, o pesado ferrolho de ferro range no longo corredor do subsolo. A escolta retira para o fuzilamento mais um grupo de desertores e alarmistas. Gromov espera docilmente por sua bala na nuca. Mas a morte, paradoxalmente, está atrasada. Em seu lugar, através da espessura da terra congelada, chega uma vibração contínua de baixa frequência. As paredes de concreto começam a tremer levemente. Do teto abobadado e baixo, cai uma poeira cinza de cal, obstruindo seus olhos inflamados. Não é a artilharia soviética de longo alcance que está operando. São os tanques pesados alemães moendo com suas lagartas largas de aço a primeira linha de defesa rompida. As lagartas inimigas esmagam impiedosamente os restos da nossa infantaria, que sangra a apenas alguns quilômetros do bunker enterrado do quartel-general. A pesada porta de ferro abre-se com um rangido desagradável, deixando entrar na cela apertada densas nuvens de vapor gelado. No limiar, surge uma figura alta em um casaco de couro de boa qualidade. Um curador do departamento especial do quartel-general da frente. Sem insígnias de campo, apenas o olhar pesado e absolutamente vazio de um homem que há muito se acostumou a dispor de dezenas de milhares de vidas alheias, como se fossem estatísticas contábeis secas de perdas irreparáveis. Atrás dele, ouvem-se os estrondos abafados dos pesados projéteis alemães de 150 milímetros. A defesa está ruindo rapidamente. A frente está definitivamente rompida. O curador entra com passo firme na cela gélida. No ar pesado do subsolo profundo, o cheiro de catástrofe iminente e de carne humana queimada é nítido. Levante-se, condenado, diz o oficial do Estado-Maior, em tom monocórdio, sem sequer tentar elevar a voz acima do estrondo contínuo da canhonada próxima. Seu tribunal foi cancelado, temporariamente. Gromov levanta-se lenta e pesadamente do chão gelado. As articulações dos joelhos estalam alto, respondendo com uma dor surda e latejante nos músculos contraídos por cãibras. Seu rosto tornou-se uma máscara cinzenta e imóvel, coberta por crostas sujas de sangue. O medo animal não existe mais. Por dentro, restou apenas um vazio gélido e ressonante, além do instinto infalível de um predador feroz encurralado. Uma cunha blindada alemã rompeu nossa defesa em 12 quilômetros de profundidade, diz o curador secamente, tirando casualmente uma cigarreira de prata maciça de um bolso profundo. São veículos pesados com blindagem frontal reforçada. Nossa artilharia antitanque foi completamente esmagada pelas lagartas. Não há mais reservas neste setor rompido. Se eles chegarem à rodovia estratégica sem oposição, toda a frente entrará em colapso em poucas horas. Seu tanque roubado está abastecido e posicionado em uma casa-mata camuflada. No compartimento de munição, há 40 projéteis subcalibrados com aquele núcleo experimental de tungstênio. O oficial aciona secamente o rolete de um isqueiro a gasolina. A chama amarela ilumina por um segundo seu rosto pálido e completamente exangue. O ultimato é extremamente simples. Ou você leva 9 gramas de chumbo na nuca agora mesmo, contra esta parede de concreto, por saque armado e sabotagem direta. Ou você entra imediatamente no seu veículo, leva-o para a estrada aberta e detém a cunha alemã em um combate de encontro. É um pacto com o diabo, Gromov. Você vai morrer hoje de qualquer jeito. Mas, atrás das alavancas de aço, você garantidamente levará a companhia blindada de vanguarda deles com você. Gromov permanece em silêncio tenso. Em sua cabeça fustigada pela concussão, a matemática fria dos impactos cinéticos lampeja instantaneamente. Um tanque médio T-34 contra máquinas alemãs em campo aberto e nevado é suicídio puro, 100%. A blindagem inclinada da torre
Não aguentará um impacto direto de um projétil perfurante de 88 milímetros. A única chance real é reduzir ao máximo a distância de engajamento, atirar quase a queima-roupa, para que o carbeto de tungstênio superduro não perca sua energia cinética monstruosa no voo. É um salto consciente direto para as facas de aço giratórias de um moedor de carne. Um passo incondicional para a imortalidade, onde, após o combate de encontro, não haverá medalhas nem glória póstuma. Restarão apenas ossos humanos carbonizados dentro de um caixão de aço estraçalhado por uma explosão. A tripulação range Gromov com os lábios rachados de sangue. Sua voz rouca soa como o atrito insuportável de metal enferrujado contra vidro quebrado. Devolvam meus homens e encham o tanque de combustível até o gargalo. O curador assente brevemente, de forma afirmativa. Sem apertos de mão de despedida. Sem patriotismo barato sobre o dever sagrado para com a pátria. Apenas o cálculo frio e cínico de dois homens exaustos, um enviando o outro para uma morte certa e agonizante, em troca de um ganho tático de algumas horas de tempo inestimável. Em 20 minutos, leve o veículo para a posição de tiro. Lança o curador, virando-se bruscamente para a saída. Se tentarem recuar para a retaguarda, o destacamento de contenção os queimará imediatamente pelas costas com rifles antitanque. A porta maciça fecha-se com um estrondo metálico. Gromov é levado pelos degraus de pedra para cima, para o ar gelado. O vento cortante queima imediatamente seu rosto congelado. Perto do tanque baixo, coberto por uma espessa camada de geada branca, 3 homens já esperam em silêncio. O motorista, o artilheiro e o municiador. Foram arrancados da frente dos canos do pelotão de fuzilamento. Nos rostos cinzentos dos tanquistas exaustos, não há a menor sombra de alegria pela execução subitamente adiada. Eles entendem perfeitamente a física do que está acontecendo. Foram tirados de uma cova anônima apenas para serem lançados imediatamente em outra, muito mais terrível. Já não são apenas pessoas, são funções vivas da máquina de guerra, fundidas permanentemente aos seus mecanismos em um único organismo letal. Embarcar, ordena o comandante secamente, subindo com dificuldade na lateral blindada e gelada. A pesada escotilha da torre cai em seu lugar com um baque metálico surdo, isolando para sempre a tripulação do mundo exterior. A salvação trancada transforma-se definitivamente em uma armadilha de aço lacrada. As mãos do motorista pousam, de forma habitual e rígida, sobre as alavancas de aço geladas dos comandos de fricção. O motor de arranque elétrico gira o pesado virabrequim com um uivo agonizante. O motor diesel V2 de 12 cilindros tosse insatisfeito, uma fumaça cinza espessa, e ruge furiosamente em rotação máxima, sacudindo todas as 26 toneladas de massa de combate. A vibração mecânica frenética do motor atravessa os corpos quebrados e congelados da tripulação. Os homens estão prontos para queimar vivos. O ponteiro do tacômetro dá um salto brusco. A máquina blindada, com um rugido ensurdecedor, rasga a terra congelada com suas lagartas largas, lançando-se cegamente ao encontro da morte certa no batismo de sangue sob Rigev. O batismo de sangue sob Rigev começa com o rugido ensurdecedor do diesel V2. A estrada nevada estende-se sob as largas lagartas de aço, como uma faixa branca borrada. O tanque T-34 dispara para o espaço aberto à velocidade máxima de 50 km por hora. 26 toneladas de aço de liga transformam-se em um projétil desenfreado, voando direto contra a coluna blindada alemã que avança. À frente, através da densa cortina de cristais de gelo, surgem as silhuetas cinzentas e angulares dos veículos pesados com cruzes nas laterais. Eles avançam confiantes, em formação regular, sem esperar um contra-ataque em terreno aberto. A distância diminui rapidamente. 800 metros, 700, 600. Dentro do compartimento de combate, faz um frio insuportável de 30 graus abaixo de zero.
mas a tripulação verte um suor acre. Os corações batem no ritmo dos pistões do motor superaquecido. Cada volta do virabrequim os aproxima inexoravelmente do ponto de não retorno. "Comandante, à distância!" grita o artilheiro, perdendo a voz, agarrado com os dedos esbranquiçados aos volantes dos mecanismos de mira. A ótica da mira treme com a vibração frenética do veículo. "É hora de atirar!" "Negativo!" ruge Gromov, sem tirar o olho inflamado da ocular de borracha da panorâmica do comandante. "Mira no líder! Vamos aproximar! É uma distância suicida!" A física do tungstênio experimental exige sacrifícios. Para que o núcleo superduro do projétil de 76 milímetros não perca sua colossal energia cinética no ar denso e gelado, é preciso atirar quase a queima-roupa. O choque frontal não perdoa um disparo prematuro. O cálculo é feito em milissegundos. O T-34 devora avidamente os metros que o separam. 300 metros. 200. Os longos canos dos canhões alemães de 75 milímetros começam a baixar lentamente, como se estivessem imersos em óleo viscoso, enquadrando o alvo solitário e audaz em suas miras. Suas torres angulares giram com um rangido metálico sinistro. 100 metros. Subcalibrada. Fogo. Late Gromov, ao mesmo tempo que chuta com força o ombro direito do motorista com sua bota de couro. O sinal tátil para uma parada curta. O tanque mergulha o nariz na terra congelada. As lagartas raspam o solo pedregoso com um guincho selvagem, soltando faíscas ofuscantes. O artilheiro esmaga o pedal de disparo até sentir as articulações estalarem. O estrondo do tiro estraçalha os tímpanos. O recuo violento joga o pesado bloco da culatra para trás, atingindo os rostos exaustos dos tanquistas com um calor seco. O mecanismo cospe com um tilintar a cápsula de latão fumegante e incandescente no piso metálico do compartimento. O projétil subcalibrado, a 900 metros por segundo, percorre a distância em um instante imperceptível. O dardo de tungstênio rasga a placa frontal de 50 milímetros do tanque alemão líder com um rangido terrível, como se fosse madeira compensada podre. Dentro da máquina inimiga, estilhaços de blindagem incandescente transformam os corpos da tripulação em uma massa sangrenta e detonam instantaneamente o depósito de munição. A torre de várias toneladas, arrancada pela explosão interna, voa pelos ares envolta em uma coluna de chamas rugintes, iluminando a estrada nevada com uma luz carmesim sinistra. A onda de choque atinge a blindagem frontal do veículo soviético com a força de uma marreta gigante. A coluna blindada alemã entra em um estupor paralisante por um segundo. A famosa ordem desmorona com um único golpe cinético preciso. Uma arma russa desconhecida perfurou sua blindagem frontal impenetrável em plena marcha. Mas o profissionalismo do inimigo prevalece. Um instante depois, o segundo veículo da coluna dispara uma salva perfurante em resposta. Um projétil de quase 7 quilos raspa com um guincho ensurdecedor na blindagem inclinada da torre do T-34. O ângulo de inclinação salva o veículo da destruição imediata, mas a energia cinética monstruosa do ricochete arranca violentamente a pesada escotilha do comandante de suas dobradiças. Pela abertura, entra instantaneamente um vento gelado misturado com neve e limalha de chumbo afiada do projétil esmagado. Um segundo projétil atinge exatamente a junção das placas de blindagem superior e inferior do casco. O impacto surdo sacode todas as 26 toneladas de aço. Dentro do compartimento de combate, uma solda interna rompe-se com um estalo. Um enorme pedaço de carepa letal desprende-se da face interna e voa em velocidade selvagem direto contra o rádio operador. Um grito de dor selvagem e desumano rasga o ar pesado e saturado de cordite do tanque. O rádio operador cai pesadamente de lado, pressionando convulsivamente com as mãos ensanguentadas o ombro dilacerado e a caixa torácica perfurada. O sangue arterial quente jorra sobre o metal frio do rádio, congelando instantaneamente em manchas marrons e pegajosas.
O cheiro de sangue fresco mistura-se permanentemente com o odor ácido da pólvora, o fedor de isolamento queimado e o diesel derramado. A vida esvai-se do homem para o piso congelado a cada batida do coração. Carrega, porra! Ruge Gromov furiosamente para o municiador paralisado, sobrepondo-se aos estertores do rádio-operador moribundo e ao tilintar contínuo das cápsulas descartadas. Tungstênio no cano, vai! O municiador, recobrando-se da forte concussão, agarra com as mãos congeladas e em carne viva a próxima cápsula pesada do depósito e a empurra com força para dentro da culatra fumegante. O bloco maciço da culatra trava com um estalo, selando a morte dentro do canhão. A armadilha fechou-se definitivamente. Não há para onde recuar. À frente, apenas carcaças de aço em chamas e os canos apontados do inimigo. O periscópio do comandante está coberto de lama e fuligem. Gromov vê o mundo através da fenda estreita e riscada do visor. Essa fenda é a fronteira entre a vida e a morte. Os tanques inimigos começam a girar seus cascos pesados. As largas lagartas alemãs amassam a neve, tentando cercar o solitário veículo soviético em uma pinça mortal. O ar vibra de tensão. Cada parafuso no casco do T-34 range sob cargas extremas. O tanque solitário, em velocidade máxima, penetra nas formações de combate do inimigo, quebrando a linha impiedosamente. Estilhaços de um projétil alemão perfuraram a blindagem, rasgaram carne viva, desfiguraram a máquina. Mas conseguiram quebrar a ordem gélida. E aqui, entre os destroços fumegantes, o choque frontal transforma-se inexoravelmente em um massacre implacável, arrastando a tripulação para o verdadeiro moedor de carne do combate de encontro. O moedor de carne do combate de encontro aciona suas mós de aço implacáveis, triturando homens e blindados em uma única massa sangrenta. O T-34 invade em velocidade máxima a formação cerrada dos pesados veículos alemães de cobertura, rompendo sua ordem tática impecável. Já não é apenas uma batalha. É a matemática cruel dos impactos cinéticos, multiplicada pela fúria primitiva de uma tripulação exausta. 26 toneladas de aço de liga giram freneticamente em um pequeno espaço nevado, lançando com suas lagartas largas gigantescas fontes de terra congelada, misturada com cristais de gelo afiados. O motorista puxa as alavancas rígidas dos comandos de fricção laterais até criar bolhas de sangue, jogando a máquina ruginte de um lado para o outro, realizando zigue-zagues impensáveis para desorientar a mira dos artilheiros alemães. Os projéteis perfurantes inimigos rasgam o ar gelado com um guincho terrível que gela a alma, a meros milímetros da torre. Lá fora, a temperatura mantém-se inexoravelmente em 30 graus abaixo de zero, mas dentro do estreito compartimento de combate, até o metal parece derreter sob a tensão nervosa extrema e a densa fumaça de pólvora. "Parada curta!" grita Gromov loucamente no intercomunicador ruidoso, cuspindo no chão uma saliva viscosa misturada com fuligem acre. O motorista esmaga ambos os pedais até sentir as articulações dos joelhos estalarem, bloqueando as lagartas. O veículo mergulha o nariz no solo congelado. A suspensão Christie emite um gemido metálico agoniado. A ótica da mira para por uma fração de segundo, fixando o alvo. Na base da torre, tungstênio, fogo! Range o comandante. O artilheiro aperta o gatilho rígido. O canhão de 76 milímetros cospe uma labareda de fogo ruginte. O recuo violento joga a culatra pesada para trás, sacudindo todo o casco. O projétil subcalibrado experimental atravessa o espaço e atinge exatamente a junção vulnerável das placas de blindagem do veículo alemão. O carbeto de tungstênio não deixa chance alguma. Em alta velocidade, ele rasga o aço Krupp, causando a detonação instantânea de toda a munição dentro do tanque inimigo. A torre angular de várias toneladas com as cruzes desprende-se lentamente do anel, como em um pesadelo, e desaba sobre o compartimento do motor em uma coluna de fumaça preta espessa. Mas não há tempo para a alegria. Outro projétil alemão atinge de raspão a lateral da torre soviética.
ricochete. Mas a energia cinética monstruosa do impacto desprende da face interna da blindagem um leque de estilhaços metálicos incandescentes. Essa metralha letal espalha-se em velocidade selvagem pelo estreito compartimento de combate. O municiador emite um som curto, borbulhante e sufocado. Um pedaço afiado de carepa do tamanho de um punho perfura seu pescoço, rasgando completamente a artéria carótida. O sangue, sob enorme pressão, jorra sobre a culatra do canhão, fervendo instantaneamente no metal incandescente com um chiado nauseante. O rapaz cai pesadamente sobre o coletor de cápsulas, bloqueando o chão com um peso morto. Um segundo estilhaço incandescente crava-se profundamente no ombro esquerdo de Gromov. Uma dor aguda atravessa seu corpo como um choque elétrico, paralisando completamente o braço esquerdo. Puta que pariu! Direita! Direita! Vamos sair daqui! Berra o artilheiro, sem tirar os olhos inflamados da mira. Não há tempo para curativos. Absolutamente nenhum. Um segundo de atraso na recarga custa a vida de toda a tripulação, transformando-os em pedaços de carne carbonizada. Este combate de encontro é vencido não apenas pela liga única de tungstênio superduro, mas pela velocidade extrema de operação da culatra barulhenta, banhada em sangue humano quente. Gromov passa por cima do corpo do municiador, que se debate em agonia. As solas das botas escorregam nas cápsulas de latão e nas poças de sangue. O comandante torna-se, ele próprio, um apêndice sem alma da culatra do canhão. A mão direita sã e o coto ensanguentado do braço esquerdo, pulsando com uma dor selvagem, agarram um cartucho unitário pesado do depósito. O peso do disparo perfurante puxa-o para baixo de forma insuportável. Os músculos rasgados do ombro gritam de dor, mas o comandante, com uma força animal incrível, lança o projétil na bandeja de recepção fumegante. Estrondo de metal. A culatra está fechada. Pronto! Ruge Gromov loucamente, arrancando o que resta da pele dos dedos congelados no metal bruto dos mecanismos. Parada curta! Grita novamente o motorista entre palavrões selvagens. Ele puxa as alavancas de aço com tanta força que parece que as hastes vão se romper. O tanque freia bruscamente, jogando o casco de várias toneladas em mais uma manobra súbita para desviar da morte que voa em sua direção. O tiro. O estrondo ensurdecedor volta a golpear impiedosamente os tímpanos estraçalhados. Mais uma cápsula de latão vazia voa com um tilintar agudo para o chão coberto de corpos ensanguentados e metal retorcido. Dentro do caixão de aço ruginte, há um cheiro insuportável e sufocante de pólvora queimada, isolamento chamuscado e carne humana crua e dilacerada. Os homens sufocam, engolindo gases tóxicos em vez de ar gelado. Seus rostos castigados pelo vento tornaram-se completamente negros pela fuligem entranhada, e seus olhos inflamados brilham com uma luz vermelha, como brasas em uma fornalha. A fisiologia da tripulação exausta foi levada ao limite absoluto. A descarga colossal de adrenalina queima os últimos restos de força. O coração bate freneticamente à beira de uma ruptura da aorta, e as mãos congeladas agem exclusivamente por instintos cegos e primitivos de autopreservação. O tanque T-34, neste momento, é um organismo vivo e sangrento, onde os nervos humanos rompidos foram substituídos por hastes de aço rígidas. Cada nova rotação da pesada torre é feita ao custo de fibras musculares rasgadas. Cada tiro queima os restos da percepção humana, deixando apenas o instinto nu. Gromov já não sente seu ombro perfurado. Em seu mundo, reduzido ao tamanho microscópico da mira, existe apenas mais uma caixa cinza com uma cruz na lateral que precisa ser destruída. Os núcleos de tungstênio desaparecem a uma velocidade assustadora. A munição esvazia-se rapidamente. E quando o último tanque pesado inimigo para com a blindagem frontal atravessada de lado a lado, expelindo colunas de fumaça preta gordurosa para o céu de chumbo, um silêncio terrível e ressonante desce sobre o campo de batalha. Esta breve trégua entre as carcaças carbonizadas das máquinas marca um triunfo invisível,
e o pânico alemão que, neste exato momento, rasga o éter em ondas curtas. A cunha blindada alemã fumegante está definitivamente detida e esmagada. Carcaças carbonizadas de tanques pesados com cruzes derretidas nas laterais pontilham a planície nevada, revirada por impactos diretos. O tanque T-34 parou no meio desse vasto campo morto. 26 toneladas de aço de liga estão desfiguradas além do reconhecimento. A blindagem inclinada da torre e do casco da máquina soviética foi perfurada em exatamente 4 lugares. As bordas rasgadas e denteadas das perfurações esfriam rapidamente, emitindo um estalo metálico agudo no frio de 30 graus. Da abertura da escotilha da torre, arrancada pela explosão, sobe lentamente uma fumaça cinza, espessa e oleosa. Essa fumaça acre está permanentemente misturada ao cheiro de sangue humano evaporado, isolamento queimado e pólvora de artilharia. Não é, de forma alguma, a alegria de uma vitória gloriosa. É o choque animal pesado e paralisante de pessoas que sobreviveram por milagre dentro de um moedor de carne em rotação frenética. Dentro do compartimento de combate estreito e completamente congelado, reina um inferno fisiológico absoluto. O espaço limitado está totalmente coberto de cápsulas de latão vazias, pedaços afiados do revestimento interno da blindagem arrancados e restos humanos. Alexei Gromov desaba pesadamente sobre o coletor de cápsulas metálico, escorregadio de sangue fresco. Seu ombro esquerdo foi perfurado por um estilhaço de blindagem grande e denteado. O sangue arterial quente sai da ferida profunda em jatos fortes, encharcando completamente o grosso casaco acolchoado. O líquido espesso escorre pelo cotovelo e congela instantaneamente na corrente de ar gélida, transformando-se em uma crosta marrom rígida. Com a mão direita sã e os dentes enegrecidos pela fuligem da pólvora, o comandante rasga convulsivamente o invólucro do pacote de curativo individual. Ele aplica com força máxima um torniquete apertado no coto ensanguentado do motorista. A mão esquerda do motorista foi decepada completamente a 1 segundo, quando a energia cinética de um projétil perfurante alemão de quase 7 quilos rompeu a placa frontal, logo acima das alavancas de aço dos comandos de fricção. Aguenta firme, mecânico. Cerra os dentes e aguenta. Range Gromov, apertando com força sobre-humana a gaze áspera sobre o coto escorregadio e pulsante. Estanca a artéria com o peso do corpo. O motorista solta um uivo animal baixo e borbulhante, através dos dentes cerrados, até quase triturá-los. Seu rosto sujo de fuligem adquiriu um tom terroso e cadavérico. Os olhos reviraram devido ao choque de dor insuportável. Os músculos das costas contraíram-se em uma cãibra violenta. No assento ao lado, em uma posição estranhamente contorcida, o radiooperador morre lentamente. Estilhaços secundários de blindagem incandescente perfuraram sua caixa torácica em vários lugares. Ele tosse pesadamente um sangue escuro e espesso direto sobre o painel metálico quebrado do rádio do tanque. A vida esvai-se dele inexoravelmente a cada expiração rouca e intermitente. "Comandante, minhas entranhas estão queimando", sussurra o radiooperador quase inaudivelmente, deixando um rastro largo de sangue no metal frio. Sua cabeça cai sem força sobre os interruptores retorcidos do transmissor. O corpo relaxa definitivamente, fundindo-se para sempre aos mecanismos danificados da máquina. Lá fora, o metal retorcido e em resfriamento estala e geme continuamente. Nos veículos alemães abatidos, restos de munição não deflagrada detonam surdamente de tempos em tempos. Explosões pesadas lançam ao redor feixes de faíscas cegantes e fragmentos de blindagem incandescente. O silêncio sepulcral é interrompido apenas pelos gemidos profundos dos tanquistas sobreviventes e pelo estalo alto das chamas devorando o aço. De repente, os fones estraçalhados de um capacete de tanquista, jogados em uma poça de sangue no assoalho do blindado, ganham vida. O éter nas ondas ultracurtas está sendo literalmente despedaçado. A fala alemã, rouca e distorcida pelo pânico, inunda o compartimento de combate. Os generais inimigos esqueceram completamente a criptografia de rádio obrigatória.
Eles gritam em canal aberto, perdendo a voz em uma estria escancarada. A interceptação de rádio registra o terror animal dos oficiais do Estado-Maior da Wehrmacht. Eles relatam febrilmente à retaguarda profunda sobre o confronto com uma superarma soviética desconhecida. Sobre projéteis pesados que, com uma facilidade incrível, transpassam de lado a lado qualquer blindagem frontal de veículos pesados, mesmo em movimento. A rigorosa logística militar alemã e a decantada doutrina da maciça cunha blindada estilhaçaram-se contra algumas dezenas de disparos saqueados com um núcleo de tungstênio de altíssima dureza. A energia cinética desses ataques de fogo precisos destruiu completamente o potencial ofensivo de uma companhia inteira de tanques. Mas o triunfo desta batalha de encontro permanece absolutamente invisível. Pessoas exaustas e mutiladas dentro da máquina soviética perfurada tentam apenas não morrer por hemorragia massiva antes da chegada dos enfermeiros do fronte. Gromov encosta as costas pesadamente contra a culatra fria do canhão de 76 mm. Sua respiração torna-se superficial e intermitente. A dor aguda no ombro ferido pulsa no ritmo dos batimentos cardíacos enfraquecidos do mecânico ao condutor, que está perdendo a consciência. O tungstênio subtraído cumpriu seu papel direto. O fronte rompido foi mantido. O inimigo que avançava foi transformado em uma pilha gigantesca de sucata fumegante e incandescente. No entanto, o mecanismo implacável da guerra nunca para. A aniquilação da ruptura alemã é apenas um resultado físico seco de um contato de fogo frontal. A verdadeira ameaça agora não vem da linha de frente, mas do leste, da retaguarda profunda. O sistema burocrático salvo é fisicamente incapaz de perdoar aqueles que, pela sobrevivência da divisão, violaram rudemente as regras de ferro do regulamento. Enquanto Alexei Gromov sangra entre os mortos e as carcaças ainda em chamas, nos bunkers aquecidos e absolutamente seguros, um novo golpe, ainda mais impiedoso, já está sendo gestado. E este golpe cínico será desferido com precisão cirúrgica pelo Estado-Maior. O bunker de comando do comandante do exército está densamente impregnado com um cheiro de tabaco forte, chá quente açucarado e tinta de impressão fresca. Aqui não há o vento gelado e cortante. Aqui a temperatura mantém-se estável, em confortáveis 20 graus. Enquanto no campo congelado de Rjev fumegam as carcaças despedaçadas dos veículos pesados alemães destruídos, aqui ocorre um relatório seco e absolutamente estéril. Os dedos lisos e cuidadosamente lavados de um coronel do Estado-Maior deslizam com confiança sobre o mapa topográfico de grande escala. Ele relata metódica e claramente sobre o contra-ataque brilhantemente executado pelas forças de reserva do fronte. Segundo os boletins oficiais do Estado-Maior, a poderosa cunha blindada alemã, que rompeu a primeira linha de defesa em uma profundidade de 12 quilômetros, foi detida com sucesso pelas ações competentes e oportunas do alto comando. Nem uma única palavra sobre um único tanque T-34. Nem um único som sobre os projéteis subcalibrados experimentais desviados, com um núcleo de tungstênio de altíssima dureza, que perfuravam a blindagem frontal a uma velocidade de 900 metros por segundo. O sucesso tem uma hierarquia regulamentar rigorosa. E, nesta realidade de gabinete impecável e calculada, não há lugar, por princípio, para um tanquista sujo com antecedentes criminais. Os generais assentem com satisfação, mentalmente provando novas medalhas estatais em suas túnicas impecavelmente limpas e passadas. A verdade do fronte sempre afunda, pesada e sem deixar rastros, nos profundos tinteiros do Estado-Maior. Na sala ao lado, hermeticamente fechada, do Departamento Especial, trabalha sem trégua e sem falhas o seu próprio mecanismo paralelo de aniquilação. Uma ordem secreta é depositada sobre o feltro verde da mesa de forma absolutamente silenciosa. O major da Segurança do Estado retira cuidadosamente o prontuário do comandante do tanque, Alexei Gromov, de um maciço arquivo de madeira. A pasta de papelão fina contém toda a vida de um homem, todo o seu sangue derramado e sua dor. Mas agora, ela representa uma ameaça colossal para o sistema construído. Se o incrível feito da tripulação do tanque for oficialmente reconhecido,
será necessário admitir imediatamente o fato do saque armado de munições secretas em um depósito da retaguarda diante do inimigo que avançava. Será necessário protocolar a paralisia do suprimento, a covardia do pessoal da retaguarda e a ordem criminosa de fuzilar os únicos defensores da linha. O aparelho burocrático toma a única decisão correta e absolutamente gélida. O fato do roubo de munições de calibre 76 mm é colocado sob sigilo absoluto. O prontuário do tanquista é enviado para um arquivo especial profundo. O homem é simplesmente apagado, de forma cínica, das listas dos vivos e dos mortos. O hospital de evacuação de campanha na retaguarda profunda recebe os combatentes mutilados com um cheiro denso e sufocante de fenol lacre, cal clorada e carne apodrecida. Alexei Gromov jaz em um beliche militar duro, coberto por um cobertor cinza áspero e irritante. Seu ombro esquerdo é um coto sangrento, massivamente enfaixado. A serra cirúrgica terminou rapidamente o trabalho terrível que um estilhaço serrilhado de um projétil perfurante alemão havia começado. A mão decepada do mecânico condutor não pôde ser salva. O condutor morreu devido à perda monstruosa de sangue diretamente na mesa de operação de madeira, 2 dias atrás. Gromov sobreviveu por milagre, mas seu corpo transformou-se para sempre em escória quebrada e descartada. Ele nunca mais poderá operar uma máquina de combate de 26 toneladas. Ele não poderá mais lançar os pesados cartuchos perfurantes unitários de 15 quilos na culatra incandescente do canhão do tanque. Para a gigantesca máquina de guerra, ele tornou-se instantaneamente um lastro absolutamente inútil. Na enfermaria fria e mal iluminada, entra silenciosamente o curador do Departamento Especial do Estado-Maior do Fronte. Ele veste o mesmo sobretudo de couro impecável e rangente. Não há a menor emoção em seu rosto. Apenas um cálculo cínico, seco e gélido. Ele para junto à cabeceira de ferro descascada da cama, olhando para o comandante de tanque mutilado de cima para baixo. Em suas mãos limpas não há folha de condecoração, nem certificado do comando. Sua tripulação foi oficialmente baixada como perdas de combate definitivas durante a defesa planejada da linha fortificada. Declara o oficial do Estado-Maior com uma voz metálica, plana e sem alma. A interrupção da ruptura de tanques alemã foi oficialmente creditada aos obuses pesados do 2º Regimento de Artilharia. Você será enviado para a reserva da retaguarda profunda por ferimento grave e invalidez. Sem medalhas de combate, sem patentes militares, sem o menor direito de mencionar os detalhes da batalha de encontro. Gromov vira a cabeça lentamente, com um estertor pesado. Em seus olhos profundamente encovados e enegrecidos pela fuligem de tanque entranhada, não há fúria nem ressentimento. Estão absolutamente vazios. É o olhar morto e calcinado de um homem que queimou até as cinzas dentro de um caixão de aço rugindo, mas cujo corpo, por um absurdo acidente fisiológico, esqueceu de morrer. Ele olha através do oficial do Estado-Maior, limpo e saciado, vendo repetidamente diante de si apenas a estrada nevada, o rádio-operador despedaçado por estilhaços e os canos apontados dos pesados canhões alemães. Se você sequer tentar abrir a boca sobre o tungstênio roubado e o artigo de fuzilamento cancelado, continua o agente do Departamento Especial em tom gélido, inclinando-se mais perto para que suas palavras caiam como pesadas balas de chumbo diretamente na consciência fustigada do tanquista. Irá imediatamente para a corte marcial por desacreditar o alto comando. Sua pasta de arquivo será queimada no forno e você apodrecerá em campos de trabalho anônimos no norte. A ordem está clara? Gromov continua em silêncio pesado. Seus lábios rachados e sem sangue estão firmemente cerrados. O único movimento fraco é uma tosse convulsiva que rasga impiedosamente os tecidos rompidos dos pulmões, lançando sobre a bandagem de gaze suja coágulos de sangue escuro e coagulado. Ele simplesmente se vira para a parede fria e descascada da enfermaria do hospital. A conversa acabou. O sistema de papel estéril triturou o vencedor de forma muito mais eficaz do que o pesado aço da Krupp. A verdade sangrenta das trincheiras
sofreu uma derrota esmagadora no confronto com a realidade limpa dos gabinetes, onde heróis reais e imprevisíveis são categoricamente desnecessários. A experiência tática única do choque frontal com projéteis subcalibrados em velocidades extremas é para sempre arrancada de seu verdadeiro criador. O mutilado Alexei Gromov torna-se um inválido anônimo da retaguarda, enquanto a guerra segue estrondosa em direção ao oeste, abrindo caminho para um legado roubado e o eco surdo do esquecimento. O legado roubado e o eco surdo do esquecimento engolem o homem quebrado sem deixar restos. A guerra, com o clangor ensurdecedor das lagartas de aço, avança para o oeste. Milhares de toneladas de aço de liga blindado trituram novas linhas, deixando a escória humana descartada para trás, nas cidades frias da retaguarda. Alexei Gromov senta-se em um quarto gelado de um apartamento compartilhado. Ele é tomado por uma tosse pesada e lancinante, cuspindo sangue escuro e denso em um lenço sujo e enegrecido. Pequenos estilhaços de aço do projétil alemão, para sempre alojados no tecido muscular e nos pulmões, cortam lentamente a carne a cada respiração profunda. O coto do braço esquerdo pulsa continuamente com uma dor surda e exaustiva. Em sua jaqueta civil gasta, não há uma única condecoração estatal. Apenas as cicatrizes profundas e púrpuras no rosto abatido servem como única prova de que este homem um dia lançou 26 toneladas de metal em um ataque frontal contra a cunha inimiga que avançava. A vida desconhecida do aleijado flui lentamente, misturando-se à rotina cinzenta do cotidiano. Ao mesmo tempo, nos auditórios amplos e bem aquecidos das academias militares da capital, generais polidos em uniformes impecáveis desenham em amplas lousas de ardósia esquemas ideais de batalhas de tanques. Eles introduzem com orgulho no curso acadêmico a nova e revolucionária tática de emprego de munições experimentais de calibre 76 mm. A nova instrução do Estado-Maior prescreve rigidamente atingir a blindagem pesada inimiga com projéteis subcalibrados de núcleo de tungstênio de altíssima dureza, exclusivamente em distâncias extremamente curtas. A queima-roupa. Atirar a uma distância inferior a 100 metros para que o núcleo não perca sua colossal energia cinética em voo. Os acadêmicos escrevem grossos tratados científicos sobre balística, ângulos de incidência do projétil na placa de blindagem e regras para a perfuração garantida do aço Krupp. O nome de Alexei Gromov foi expurgado desses manuais de ensino de forma absoluta, para sempre. As páginas brilhantes guardam apenas a teoria das probabilidades estéril, completamente desprovida do cheiro nauseante de carne humana queimada, do óleo diesel derramado no chão e do medo animal diante do fuzilamento iminente. Trens postais transportam sem parar por todo o vasto país milhares de envelopes oficiais cinzentos. A família do municiador, morto por um estilhaço incandescente no pescoço, recebe um formulário padrão impresso em tipografia. As linhas oficiais mentem de forma seca, metódica e impiedosa. A notificação de falecimento diz que o combatente tombou com a morte dos bravos nas lutas pela pátria socialista. O local exato do feito não é mencionado em lugar nenhum. A batalha de encontro mortal foi apagada dos mapas topográficos. A família do rádio-operador, que sangrou até a morte sobre o rádio destroçado, lê exatamente o mesmo texto sem alma e morto. A impiedosa máquina estatal digeriu silenciosamente o seu salto único para a escuridão, cuspindo em troca apenas canhotos de papel idênticos de cartões de registro rigorosos. No porão profundo e mal iluminado do arquivo secreto, cheira a mofo antigo, ratos e papel em decomposição. 2 ratos de escritório em túnicas desbotadas manuseiam com eficiência pilhas intermináveis de pastas de papelão empoeiradas. Onde enfio este processo? Pergunta o jovem arquivista com voz abafada, girando com desdém entre os dedos finos uma pasta gasta com uma faixa diagonal vermelha. Aqui tem primeiro um artigo de fuzilamento por saque. Depois a sentença é subitamente cancelada pelo Departamento Especial e, em seguida, ferimento grave e baixa definitiva. Caso nebuloso. Não há relatórios de combate.
Joga no arquivo especial mais distante, diz secamente o chefe superior, sem sequer levantar a cabeça do preenchimento dos grossos livros de registro. Jogue junto aos velhos relatórios de falta de combustíveis e lubrificantes de novembro de 1942. Ninguém nunca vai encontrar essa merda lá. Esqueça isso. A pasta de papelão fina cai com um baque surdo e pesado no fundo de um caixão de madeira profundo. Um cadeado enferrujado e maciço fecha-se com um estalo metálico alto sobre as grossas dobradiças de aço. O clique de ferro tranca para sempre a verdade sangrenta sobre os tanquistas queimados vivos, o tungstênio saqueado do depósito e a ruptura detida. O sistema cínico pegou o cálculo gélido do comandante exausto, descartou as vidas de sua tripulação, copiou sem escrúpulos a física do contacto de fogo em velocidades máximas e deixou ao homem apenas pulmões dilacerados. O homem torna-se absolutamente invisível para o seu próprio país. Gromov apenas respira, tragando avidamente o ar gelado de uma retaguarda alheia e estéril, enquanto sua tática roubada salva diariamente milhares de outras vidas na linha de frente. Décadas passam implacavelmente. O papel barato nos depósitos secretos amarela, seca e desintegra-se lentamente em cinzas cinzentas. Parece que o risco colossal do desaparecimento definitivo desta batalha de encontro transformou-se em um fato incontestável e consumado. O feito está enterrado com segurança, sob uma camada incrivelmente espessa de poeira de arquivo. Mas as severas leis de conservação da energia cinética sempre têm uma regra de ferro. A tensão acumulada dentro de um espaço fechado sempre busca um ponto de saída. E um dia, esta verdade suja, não oficial e abundantemente banhada em sangue, perfurará inevitavelmente qualquer blindagem burocrática, iniciando a ressurreição inevitável das cinzas do arquivo. A ressurreição das cinzas do arquivo começa em silêncio total, nos dias de hoje. Um nível subterrâneo profundo do arquivo militar estatal, a temperatura do ar é mantida artificialmente em estáveis 18 graus. A umidade é rigorosamente controlada por potentes unidades climáticas industriais. São condições ideais e absolutamente estéreis para a conservação do papel morto. O silêncio dos intermináveis corredores de concreto é quebrado apenas pelo zumbido constante e monótono das longas fileiras de lâmpadas fluorescentes. Sobre uma mesa metálica maciça e fria, repousa uma pilha enorme de pastas de papelão cinza. Um arquivista idoso, usando luvas de algodão brancas e limpas, abre metódica e friamente um velho caixão de madeira. No lado decompensado, disputado e ressecado, um estêncil preto foi traçado tortamente. As letras dizem: falta de combustíveis e lubrificantes. Novembro de 1942. Reserva do fronte. Uma burocracia de retaguarda comum e banal do difícil período de guerra. As mãos do arquivista retiram cuidadosamente a pasta mais grossa do fundo. No papelão áspero, surge inesperadamente uma faixa diagonal vermelha disputada e quase imperceptível. É a marca rigorosa do Departamento Especial, o selo de segredo máximo. O papel barato em seu interior tornou-se frágil como uma folha de outono ressecada pelo gelo. Ele se desintegra implacavelmente em cinzas cinzentas e sem vida, ao menor toque descuidado dos dedos. O risco de que o feito único desapareça para sempre, de forma irrecuperável junto com esta poeira de escritório, torna-se um fato absolutamente real e fisicamente palpável. O mecanismo do tempo apaga as evidências com muito mais eficácia do que o fogo de artilharia. O arquivista abre lentamente a capa de papelão grossa. O nariz é imediatamente atingido pelo cheiro pesado e bafiento de tinta de impressão velha, em decomposição e celulosa apodrecida. Sob a luz elétrica pálida e fria, surgem linhas irregulares, datilografadas descuidadamente em uma máquina de escrever de troféu danificada. Isto não é, de forma alguma, uma epopeia heroica do pós-guerra. É um protocolo seco, implacável e de congelar o sangue. Um auto de apreensão da arma de serviço do comandante da máquina de combate. Uma acusação formal. Uma sentença de pena de morte por ataque armado a uma sentinela e roubo de munições estatais. E de repente, uma ordem curta do Estado-Maior para o adiamento do fuzilamento.
Um relatório do chefe de suprimento de artilharia sobre a baixa definitiva de 40 disparos subcalibrados experimentais de calibre 76 mm, com um núcleo de tungstênio de altíssima dureza. Um relato da patrulha de vanguarda sobre uma batalha de tanques de encontro sem precedentes em terreno aberto e nevado. A constatação datilografada e seca do fato. Um único tanque médio soviético T-34, em velocidade máxima, lançou-se em um ataque frontal e destruiu completamente a vanguarda de uma coluna blindada pesada alemã, detendo uma ruptura crítica do fronte. A verdade suja, não autorizada e abundantemente banhada pelo sangue humano do comandante de tanque Alexei Gromov, quebra com um estalo ensurdecedor os mitos oficiais estéreis e polidos sobre o curso da guerra. A história limpa dos generais desmorona rapidamente sob o peso insuportável dessas páginas amareladas e decrépitas. Aqui não há absolutamente lugar para belos cartazes de propaganda e discursos solenes em tribunas. Aqui estão documentados apenas dedos congelados até a necrose, metal de altíssima dureza roubado ilegalmente, fibras musculares rompidas, corpos da tripulação mutilados por estilhaços e a traição cínica e calculista dos burocratas do Estado-Maior da retaguarda. Mãe de Deus! Sussurra o arquivista com voz rouca, engolindo em seco um nó na garganta ressecada. Suas mãos começam a tremer levemente, correndo o risco de rasgar as bordas do frágil documento histórico. Eles queriam fuzilá-lo ali mesmo, ao lado das lagartas. E ele ligou o motor diesel e parou a cunha blindada deles. Sozinho. A queima-roupa. E eles descartaram o herói como escória usada. O que você tem aí de novo? Ressoa a voz do parceiro, vinda de um corredor escuro vizinho entre as altas estantes de aço, com um tom de irritação. Processo número 418. Comandante de tanque Gromov Alexei. Eles esconderam tudo. Moram o homem, até virar pó. Enterraram-no vivo, nestes malditos papéis. Este é um diálogo direto com o passado. Um grito silencioso e lancinante de tinta roxa desbotada que rompe com força furiosa através de longas décadas de um esquecimento surdo e deliberadamente organizado. Cada letra impressa neste relatório secreto pesa muito mais do que a blindagem frontal alemã de muitas toneladas. Cada ponto e vírgula aqui foi colocado com o sangue arterial quente do rádio-operador despedaçado e do mecânico-condutor que sangrou até à morte. O documento desintegra-se física e implacavelmente sob os dedos trêmulos do arquivista. O mecanismo do tempo tritura metodicamente as últimas provas materiais. Se fechar esta pasta de papelão agora mesmo, apertar os laços e devolvê-la à prateleira, o clangor do pesado ferrolho do canhão e o rugido agonizante do motor do tanque se dissolverão para sempre, sem deixar rastros, no vazio absoluto e surdo. Mas estas cinzas de arquivo já foram revolvidas. A verdade trancada no porão de concreto por muitas décadas irrompe para fora, desferindo seu último e esmagador golpe perfurante contra a mentira covarde dos gabinetes. Isto já não é apenas uma história de dias que se passaram há muito tempo. É um sinal rígido e intransigente, transmitido diretamente de um compartimento de combate em chamas e cravejado de projéteis. Não temos o menor direito de ignorar esta radiogramação. Temos o dever de arrancar estes nomes esquecidos do pântano viscoso e sufocante da indiferença estatal. Fazer soar novamente cada disparo, o clangor de cada estojo incandescente lançado ao chão. Pagar a dívida de sangue àqueles homens que conscientemente queimaram vivos na terra de Regev, congelada até o estado de pedra, enquanto o sistema da retaguarda escondia seu feito mortal em profundos cofres de aço. Nossa tarefa direta é pegar esta verdade de trincheira rasgada, incômoda, cheirando a cordite e morte, trazê-la para a luz ofuscante e cravar estes nomes na história definitivamente. Perfurar o tempo de lado a lado com um disparo subcalibrado, de forma rígida, impiedosa, para sempre.